Oi, gente, eu só estava conferindo se estava gravando. Eu quero surpreender vocês hoje com o nosso estudo bíblico de quinta-feira, que vai voltar. Toda quinta-feira eu vou mandar um vídeo para vocês com uma proposta de estudo para a gente meditar. E nesse período de quarentena, eu quero propor para vocês para a gente estudar os profetas da destruição. São profetas pequenos que a gente costuma não ler, pega um texto, pega outro texto, não lê, e aí passa batido. Mas eu acho que o tempo é muito propício para a gente ler sobre as profecias de Apocalipse, né? Que Israel enfrentou. Israel enfrentou, Estela, 4 apocalipses grandes, que não determinaram o fim da história, mas determinaram o fim de eras. Nós estamos enfrentando um apocalipse muito estranho. A gente não sabe quanto tempo ele vai durar, mas a gente sabe que ele marcou o fim de uma era. Ele marcou o fim da era da correria, fim da era da superlotação de eventos. Ele marcou a nossa vida por um confinamento. Então, a chegada do Covid e toda essa discussão política que se equacionou junto, trouxe o fim de uma era, a era da correria. E a gente agora tem que ficar em casa, lavar a mão. Eu quero começar hoje com Naum, o profeta que o nome significa consolação. Ele profetizou por volta do ano 700 e ele... Dizem que esse nome é um nome muito mais comum nas regiões de Cafarnaum, nas regiões mais pobres de Israel. E aí, ele foi um profeta que profetizou contra Nínive. O reino do norte já tinha sido levado cativo, o reino do sul tinha acabado de ser invadido. Então, ele foi um profeta que participou de toda esta invasão, mas profetizou contra a Babilônia que invadiu Israel. Os ninivitas, que já tinham sido visitados pelo profeta Jonas, mais de 100 anos antes, já estavam sendo ministrados. Vou explicar de novo, acho que vocês não entenderam. Os ninivitas estão recebendo essa palavra. Eles ministraram para os filhos aquilo que Jonas já ministrou. E aí, eles estavam se convertendo. E Naum foi um segundo profeta a visitar Nínive e a pregar para os ninivitas. Então, se você pegar esse período, você vai ter o ministério de Jeremias, o ministério de Abacuque, o ministério de Ezequiel. São 3 profetas do Reino do Sul que atuam nesse período de profetismo de consolação e destruição. Manassés tinha acabado de se tornar rei de Israel, teve um saque grande nos anos 612, tá tudo anotado aqui, tá? Porque eu não lembro isso de cabeça. Teve um saque muito grande em 612 em Nínive e houve uma destruição. E Nabucodonosor entrou com uma guerra em Carquemes e conseguiu resgatar os seus do ministério, os seus da região de Nínive. Então assim, Jonas, depois vem Naum, aí tem Ezequiel e tem Jeremias ministrando na mesma época. Só que Jonas prega em Nínive, Naum prega em Nínive. Jeremias e Ezequiel pregam no Reino do Sul. São profetas levantados de formas diferentes. Você acha que os profetas não deviam ministrar em Nínive? Por 2 vezes Deus ministrou profeticamente a cidade perdida. Por que ele não iria visitar a gente e profetizar? Então eu quero com você ler. Não tem nenhuma descrição sobre a vida de Naum. A gente não sabe de onde ele vem. A gente sabe que é um nome originário da região de Cafarnaum e que ele era da região de Elcos. Cafarnaum, a gente acha. Então, o primeiro capítulo diz assim, a gente vai ler só um. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum Elcosita. Abre aí, Naum 1, o tema, né? Sentença contra Nínive. Ele está ministrando para Nínive. Aí, o bloco 2 a 8 diz assim, o Senhor é zeloso, anote aí, porque são os nomes de Deus. Vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. Vai anotando os atributos de Deus aí. E jamais inocenta o culpado. O Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar. Minga os rios e desfalece em Bazão, Carmelo, e a flor do Líbano murcha. A flor do Líbano é aquela flor das encostas. São narcisos, às vezes. Os montes tremem. Terremoto. E os outeiros se derretem. Parece que dissolve as coisas, sabe? E se levanta diante dele. E sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode
Quem pode suportar a sua indignação é uma pergunta. Quer dizer, ele desfaz tudo, ele dissolve tudo, ele arrebenta com tudo. E aí o Naum pergunta: quem pode suportar esta indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são demolidas. Então, quer dizer, é um apocalipse. Viu, Estela? Pode anotar aí, porque tem alguns exegetas que trabalham com a ideia do apocalipse de Naum, porque ele descreve um mundo dissolvido. O Senhor é bom. Voltou a elogiar Deus, porque ele fez um elogio, aí rebentou, e aí voltou a elogiar Deus. E fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Eu acho que é um bom versículo para você anotar para o dia de hoje. Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com uma cidade. Com trevas perseguirá os seus inimigos. Ok, Deus, anotar. Aí ele vai descrever do 9 a 13 a ira de Deus. Quem pensais vós que sois vós contra o Senhor? Eu acho que a gente anda pensando isso às vezes. Quem pensais que sois vós contra o Senhor? Ele mesmo vai consumir a todos. Não se levantará por duas vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam do vinho como bêbados, isso é bom a gente anotar, que os metodistas não bebem. Então o texto fala de beberrões. Serão inteiramente consumidos como palhacetes. De Tínive sai um que maquina o mal contra o Senhor. Um conselheiro vil. Eu acho que é o Senaqueribe, o rei da Assíria. Eu acho que é o Senaqueribe, sabe por quê? Porque foi um rei super mau. Depois a gente vai olhar em 2 Reis 18:35. Vamos lá? Olha só, 2 Reis 18:35. É uma menção ao Senaqueribe. Tô brincando pra vocês que eu acho, mas não é. 2 Reis 18:35. Isso mesmo. Quais são dentre vós os deuses desse país, os que livraram a sua terra das suas mãos, para quem o Senhor possa livrar Jerusalém das suas mãos? Período do rei Ezequias e as invasões terríveis de Senaqueribe. A gente pensa que o grande conselheiro viril e mau, o grande conselheiro vil de Israel. Então, só dei uma passadinha aqui, dei uma paradinha só para dizer que o grande conselheiro vil de Israel é Senaqueribe, com 2 grandes invasões. E aí, ele invade Israel, e você pode ler no capítulo 18 as pequenas atrocidades que ele fez. E aí, ele diz assim: por mais numerosos que sejam, ainda que serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas sobre ti, ó Judá, e virou para Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os laços. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem: não haja posteridade que leve o teu nome. Decretou o fim mesmo. E da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e da fundição farei o teu sepulcro, porque és vil. Então, assim, Judá sempre está se colocando na presença do Senhor como alguém idólatra. E ele fala para Judá: quebrarei o jugo e romperei o laço. E aí ele vira para a Síria de novo e diz: o Senhor deu ordem, não tem posteridade para você, exterminarei a tua imagem e escultura da casa dos teus deuses de fundição, e farei o teu sepulcro, porque és vil. E aí ele termina sobre o juízo de Deus proclamando que: eis que sobre os montes, estamos no versículo 15, eis que sobre os montes dos que anunciam as boas novas, eis sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas e do que anunciam a paz. Gente, isso aí já foi lido em Isaías 49, e tem uma outra menção em 52:7. Eu não sei se Naum cita Isaías ou se Isaías cita Naum. A gente precisa olhar cronologicamente ainda o que é possível. Mas o juízo de Deus é proclamado dizendo que sobre os montes vem alguém para anunciar a paz diante de tanto flagelo. E aí ele dá uma recomendação: celebra as tuas festas, Judá, cumpre os votos, porque o homem vil já não passará sobre ti. Seria livramento, ele será exterminado. Quero orar por sua vida e agradecer ao Senhor por esse estudo. Na semana que vem a gente vai estudar o capítulo 2 e você pode já ir lendo, porque são 3 capítulos. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por podermos visitar a Tua Palavra. Obrigado porque nesse primeiro capítulo o Senhor já deixou uma mensagem de consolação dizendo para nós: cumpre os votos e celebra, porque vocês serão libertos. Obrigado. Eu oro por esta classe, pedindo ao Senhor que esse tempo seja remido e que nós possamos aprender mais de Ti e visitar a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até quinta que vem.